pessoal! Hoje veremos um outro tipo de agrupamento aqui dentro da análise combinatória. É a permutação simples. Então, o que seria a permutação simples? Chamamos de permutação simples de N elementos, todo arranjo simples. Então, na verdade, a permutação simples nada mais é do que um arranjo simples de N elementos tomados N a N. Ou seja, o número de elementos que tem e o número de elementos que eu estou tomando no exercício são o mesmo, são iguais. O total dessas permutações é representado por. Então, se eu tenho uma permutação, ele disse que é a mesma coisa que um arranjo. Então, na verdade, o arranjo ficou NN, porque os dois valores são iguais. Seria assim, né? N fatorial dividido por N menos N fatorial. N menos N dá 0 fatorial. Por definição, nós temos que 0 fatorial é igual a 1. Então, ficou N fatorial dividido por 1. Ou seja, a permutação nada mais é do que só o número feito ao seu fatorial. Ou seja, N fatorial. Então, é essa formulazinha aqui que a gente vai usar. Aqui a gente só viu de onde que ela saiu. Os exemplos. Com os algarismos 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, vamos analisar aqui como que eu sei que se trata de uma permutação. Primeiro, a gente vai observar se ela se encaixaria em arranjo. No arranjo, a ordem dos elementos influencia, então a ordem dos elementos importa. Se eu formar aqui, 234 ou 432, formam números diferentes, então a ordem deles importa. Então, beleza, é um arranjo. Para ser uma permutação, o número de elementos total, aqui eu tenho 3, e o número de elementos que eu quero formar, de 3 em 3 algarismos, tem que ser o mesmo. Ok, 3 e aqui também 3. Então, ele é uma característica de permutação. Então, a gente vai fazer a permutação. Como eles são o mesmo elemento, eu quero saber de 3. Então, a permutação de 3 seria igual a 3 fatorial. Tá? O que seria 3 fatorial? 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, ele pergunta, quantos números de 3 algarismos? Vamos responder aqui o exercício. Resposta, 6 números com 3 algarismos. Ok? Esse primeiro foi bem tranquilo, né? Vamos para o segundo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra adeus? Para quem não sabe, anagrama é quando a gente embaralha as letras aqui, tá? Então, quantas palavras a gente pode formar, seria esses anagramas? Porque não forma uma palavra que a gente não consegue nem ler, né? Mas quantas desses anagramas formaria se eu ficasse invertendo essas letras? Colocasse o D na primeira, o D na terceira, o D na quarta e assim por diante, tá? Embaralhasse essas letras. Por que ele também se trata de uma permutação? Porque no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e essas 5 letras elas vão andar em 5 espaços diferentes aqui, tá? Então por isso que ela também é uma permutação de 5 elementos. Então, seria 5 fatorial. Lembrando que o fatorial, a gente vai fazendo a multiplicação dos antecessores aqui até chegar no 1. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer toda essa multiplicação, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, eu teria 120 anagramas, ou seja, 120 palavrinhas ali que formariam com essas letras embaralhadas. Tá? Então, vamos responder o exercício. Ele fala, quantos anagramas? Então, a gente vai responder 120 anagramas. Vocês viram que as minhas respostas são sempre bem sucintas, né? Mas vocês podem responder de outra maneira também, desde que se entenda a resposta do exercício de vocês, ok? Agora vamos para os próximos exemplos aqui. No próximo ele fala, quantos anagramas podemos formar com a palavra talher que iniciem com a letra R? Então esse daqui já tem uma restrição daí.
Vamos pensar nessa restrição. A palavra talher, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou colocar aqui 6 espaços para vocês conseguirem visualizar bem. 4, 5, 6. Ele quer que inicie com a letra R. Então, a letra R já tá ali, travou esse primeiro aqui. Então, eu só posso usar, ao invés das 6 letras, só posso usar 5. E tem 5 espaços aqui para elas se movimentarem. Então, agora, ela é, na verdade, ao invés de 6, 5. Uma permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. Ficar acabando igual ao que a gente acabou de fazer. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Tá? Então, também a resposta seria 120 anagramas. Ok? Vamos para o último e fala assim: um cubo de madeira tem as faces pintadas de cores diferentes. De quantos modos podem ser gravados números de 1 a 6 sobre cada uma dessas faces? Então, eu tenho 6 faces e os números de 1 a 6. Ou seja, eu vou permutar, vou ficar trocando de lugar aqui 6 elementos. Então, eu tenho 6 fatorial. Ou seja, tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, ainda 720. Então, tenho 720 maneiras de combinar os números com as cores diferentes. Então, a resposta de quantos modos? Então, a gente vai colocar 720 modos. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de permutação simples. Obrigada, até a próxima.